E se eu te disser que 3 frases podem mudar tudo o que você pensa sobre felicidade, sofrimento e controle? 3 ideias tão simples e poderosas que, depois de ouvir, é impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Essas frases vêm do estoicismo, uma filosofia milenar que atravessou séculos porque fala direto ao que realmente importa. E quando você entende o que elas significam de verdade, algo muda por dentro. Sua mente expande, sua visão se transforma e sua vida nunca mais é a mesma. A primeira frase foi dita por Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Epicteto sabia bem do que estava falando. Ele foi escravo durante boa parte da sua vida. Viveu sob ordens, sem direito de escolha, sem liberdade sobre seu próprio futuro. Servia a outros, tinha o corpo preso, mas decidiu que a mente dele seria livre. E foi justamente essa escolha que o levou ao estoicismo, uma filosofia que não promete controlar o mundo, mas ensina a controlar como você reage a ele. Essa frase não é só bonita, ela é uma chave de transformação real. Quando você entende que não é o acontecimento em si que define sua vida, mas sim a forma como você escolhe reagir, você deixa de ser refém do caos e começa a assumir as rédeas da sua própria história. Imagina alguém que perde o emprego. Uma pessoa entra em desespero, se sente derrotada, paralisa. Outra enxerga ali um chamado para algo novo, uma chance de recomeçar. A situação é a mesma, o impacto completamente diferente. Porque o que muda é a reação, e é isso que Epicteto nos legou sobre sua visão da vida. Ele viveu isso na pele. Poderia ter passado a vida amargurado, culpando a sociedade ou esperando por justiça, mas decidiu o contrário. Treinou sua mente para responder com sabedoria ao que não podia mudar. E foi assim, mesmo sendo escravo, que se tornou um dos maiores mestres da filosofia ocidental. Essa frase carrega um convite: saia do piloto automático emocional. Em vez de reagir com impulso, com raiva ou com vitimismo, aprenda a observar e escolher. Não significa ser frio, mas ser consciente. Sentir o que precisa ser sentido, sim, mas sem deixar que isso comande sua vida. Quantas vezes você já se deixou levar por algo que aconteceu e perdeu horas, dias, até semanas, remoendo, discutindo, sofrendo? E no final, percebeu que nada mudou, só o seu estado emocional. É aí que essa frase entra como um soco de realidade. Ei, você pode escolher como vai lidar com isso. Epicteto acreditava que a verdadeira liberdade começa quando você para de depender do mundo para se sentir bem. Se algo te frustra, te irrita ou te abala, pare e pense: isso está sob meu controle? Se não está, então o foco deve ser outro, em como você vai responder a isso com calma, clareza e firmeza. Um bom exemplo é o trânsito. Você pode gritar, buzinar, reclamar e nada vai mudar. Ou pode colocar uma boa música, respirar fundo e usar o tempo a seu favor. O fato é o mesmo, a experiência completamente diferente. E isso vale para tudo na vida. Essa é a força dessa frase. Ela tira o foco do que você não controla e devolve para você o poder de agir com sabedoria. Quando você entende isso, sua vida não fica mais fácil, mas você se torna mais forte. E é essa força que muda tudo. A segunda frase foi dita por Sêneca: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca foi um dos grandes nomes do estoicismo. Conselheiro do imperador Nero, ele viveu em meio a intrigas políticas, perseguições e riscos constantes. Estava cercado por poder e perigo, mas mesmo assim defendia a ideia de que o sofrimento mais cruel não vinha dos fatos, e sim da mente. Essa frase não é só uma reflexão bonita, é uma verdade dura que a maioria de nós vive sem perceber. Nossos maiores medos costumam ser fantasmas criados pela imaginação. Quantas vezes você perdeu o sono pensando em algo que nem aconteceu?
um exame, uma conversa difícil, uma possível rejeição, um futuro incerto. A mente cria cenários catastróficos, roteiros de tragédia, e você sofre como se tudo aquilo já estivesse acontecendo. Mas na prática, quase nada daquilo se realiza. Sêneca enxergava esse padrão com clareza. Ele dizia que o ser humano tem o hábito de viver tragédias antecipadas e sofre duas vezes. Primeiro pelo que imagina, depois pelo que acontece, e nem sempre acontece. Muitas vezes, a dor maior nem está no que realmente ocorre, mas no peso emocional que colocamos em cima disso. Imagine uma pessoa que precisa apresentar um projeto no trabalho. Dias antes, ela já começa a imaginar que vai errar, que todos vão rir, que o chefe vai criticar. O coração dispara só com o pensamento, mas no dia, tudo corre bem. A apresentação flui, ninguém ri e o chefe elogia. Todo o sofrimento anterior foi imaginário. O problema é que, ao acreditar nos cenários negativos da nossa mente, agimos como se fossem reais. Nos sabotamos, deixamos de tentar, evitamos situações. Ou seja, não é a realidade que nos limita, é o medo fabricado dentro da nossa mente. Sêneca não dizia isso para te incentivar a ser inconsequente, mas para te lembrar de uma coisa essencial. Você precisa aprender a distinguir o que está acontecendo do que você está projetando. Sentir medo é natural, mas ser dominado por ele é uma escolha. Uma forma de aplicar isso no dia a dia é questionar seus pensamentos. Sempre que surgir um medo ou uma preocupação, pergunte se isso é real ou é só imaginação. Afinal, o que eu sei de verdade sobre isso? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Será que é mesmo tão grave assim? Essas perguntas ajudam a desmontar os monstros que sua mente inventa. Outra prática poderosa estoica é a chamada premeditatio malorum, que quer dizer premeditação dos males. Parece contraditório, mas funciona. Você imagina com calma e racionalidade o pior cenário possível, não para sofrer por antecipação, mas para perceber que mesmo se acontecer, você vai sobreviver. E quando você encara seus medos de frente, eles perdem a força que tinham sobre você. Essa frase também serve para te lembrar de viver o presente. Sofrer pelo futuro é desperdiçar o agora. Sêneca dizia que o que tememos sempre parece pior do que realmente é. E essa é uma verdade que só quem encara os próprios medos de frente consegue entender. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. É um convite direto. Pare de viver dentro da sua cabeça e comece a viver de verdade. Porque enquanto você estiver preso em suposições, vai deixar de aproveitar o que realmente está diante de você. A vida acontecendo agora. A terceira frase foi dita por Marco Aurélio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio não era apenas imperador de Roma, era um homem em guerra, por fora e por dentro. Enquanto comandava o maior império do mundo, enfrentava batalhas, traições, perdas pessoais e doenças. Ainda assim, escrevia em seu diário, que mais tarde virou o livro Meditações, que nos trazem grandes reflexões como essa. Ele entendia que, por mais caótico que o mundo fosse, a verdadeira paz e felicidade não estavam nos eventos externos, mas na forma como a mente os interpretava. Essa frase é uma das mais poderosas do estoicismo, porque nos lembra que não importa o que você tem, onde está ou com quem está, se os seus pensamentos forem confusos, negativos ou destrutivos, você nunca será feliz de verdade. A felicidade não nasce das circunstâncias, mas da forma como você as encara internamente. Pensem em duas pessoas vivendo a mesma situação difícil. Ambas estão com dívidas, passando por momentos turbulentos, sem saber o que fazer. Uma delas se entrega ao desespero, repete mentalmente que não é capaz, que está perdida ou que tudo vai piorar.
A outra respira fundo, reconhece o desafio, mas escolhe pensar com clareza. Isso é temporário, posso agir e vou me organizar. Sabe a diferença entre elas? A qualidade dos pensamentos. Marco Aurélio compreendia que a mente é como um filtro. Ela transforma tudo o que passa por ela. Se esse filtro estiver sujo de negatividade, medo, raiva ou ressentimento, tudo o que chegar até você, mesmo coisas boas, será distorcido. Mas se sua mente estiver limpa, equilibrada e focada, você consegue atravessar qualquer tempestade com firmeza. E isso é treinável. Não se trata de pensar positivo de forma superficial, mas de cultivar pensamentos que te fortalecem. Isso exige vigilância. Perceber quando está alimentando pensamentos autodestrutivos, interromper esse ciclo e redirecionar a atenção para algo mais construtivo. Um exemplo simples: você erra em algo importante. Pensamentos destrutivos diriam: você é um fracasso. Mas um pensamento consciente, treinado, você diria: ok, isso foi um erro, mas o que posso aprender com ele? A situação é a mesma, mas a diferença no impacto emocional é enorme. Marco Aurélio vivia cercado de desafios que colocariam qualquer um à beira do colapso. Mas ele acreditava que a mente, quando bem cultivada, é uma fortaleza que ninguém pode invadir. Quando você controla o que pensa, você muda a forma como sente, age e vive. Essa frase também é um alerta. O que você pensa, você se torna. Se você passa os dias alimentando pensamentos de comparação, autocrítica ou reclamação, seu mundo será moldado por isso. Por outro lado, se você cultiva pensamentos de clareza, foco e coragem, sua realidade começa a se alinhar com esse padrão. É como plantar sementes. A mente vai florescer de acordo com o que você coloca nela todos os dias. Se você quer felicidade, precisa plantar pensamentos que favorecem essa emoção. E isso é uma escolha diária, um exercício constante de consciência e intenção. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa é uma das frases mais transformadoras do estoicismo, porque ela te devolve o controle. Mostra que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, ainda existe um lugar onde você pode agir, dentro de você, e é lá que a verdadeira mudança começa. Além de trazer essas 3 frases que abrem a mente e viram a chave por dentro, o estoicismo também aponta caminhos práticos para quem quer viver com mais propósito, leveza e equilíbrio. Não são só palavras bonitas, são princípios que, se aplicados, mudam a forma como você vive, pensa e sente. Para transformar sua vida com essa filosofia incrível e atemporal, coloque em prática esses 3 caminhos estoicos poderosos. 1. Treine sua resposta emocional diariamente. A primeira coisa que você pode fazer é começar a treinar sua mente para não reagir no impulso. Isso exige prática, mas muda tudo. Não se trata de reprimir o que sente, e sim de aprender a responder com consciência. Sempre que algo te irritar, te frustrar ou te decepcionar, faça uma pausa. Respire, observe o que está sentindo e reflita antes de agir. Uma técnica simples é o chamado delay consciente. Quando sentir que vai explodir ou reagir sem pensar, conte até 10 mentalmente. Parece bobo, mas esse pequeno espaço de tempo entre o estímulo e a resposta pode ser o ponto exato onde você escolhe sabedoria em vez de arrependimento. Também vale usar um diário. No fim do dia, escreva o que te tirou do eixo e como você reagiu. Depois pergunte: como um estoico teria respondido? Isso ajuda a treinar sua percepção e, aos poucos, a reprogramar suas reações. Outra dica valiosa é praticar o autoquestionamento silencioso. Isso está sob meu controle? Se não está, descarregue o peso. Se está, haja com firmeza. Esse hábito simples fortalece sua clareza mental e enfraquece o poder que situações externas têm sobre você.
Ao repetir esse exercício diariamente, sua mente vai se tornando mais forte, mais lúcida, mais difícil de abalar. E é nesse ponto que você começa a viver não como alguém que sobrevive aos acontecimentos, mas como alguém que responde a eles com propósito. 2. Reduza o ruído mental e cultive presença. A segunda prática é silenciar o barulho, não o de fora, mas o de dentro. Grande parte do sofrimento vem do excesso de pensamentos desnecessários, preocupações que se acumulam e consomem energia. Por isso, crie momentos de presença real no seu dia. Uma forma estoica de fazer isso é a prática do retiro interior. Não precisa ser um lugar físico. Pode ser um momento em que você se desconecta de tudo por alguns minutos. Sem celular, sem distrações, apenas você, sua respiração e seus pensamentos. Sêneca falava sobre esse recolhimento como um exercício de retorno a si mesmo. Outra prática poderosa é começar o dia com uma intenção clara. Pergunte-se ao acordar: como quero me comportar hoje, independente do que acontecer? Essa simples pergunta já direciona sua atenção para o que importa e evita que você viva no modo automático. Você também pode aplicar o limite mental durante o dia. Ao perceber que está se perdendo em pensamentos negativos, histórias mentais ou preocupações, diga mentalmente: chega, e volte para o agora. O agora é o único lugar onde você tem controle. Com o tempo, esse exercício de presença limpa sua mente. E quando a mente silencia, você começa a enxergar com mais clareza o que é real, o que vale seu tempo e o que pode ser deixado para trás. Essa é uma das chaves da paz estoica. 3. Viva de acordo com seus valores, não com o humor do dia. O terceiro caminho é alinhar suas ações aos seus valores, mesmo quando não estiver com vontade. Os estoicos diziam que viver bem não é viver fácil, mas viver com coerência. Isso significa fazer o que é certo, mesmo quando dá trabalho, agir com virtude, mesmo quando seria mais cômodo se calar ou fugir. Liste os seus princípios. O que é inegociável para você? Respeito, coragem, disciplina, verdade. Agora observe, suas atitudes no dia a dia estão alinhadas com isso? Ou você age diferente dependendo do humor, do ambiente ou da pressão externa? Quando você passa a agir guiado por valores e não por impulsos ou emoções passageiras, tudo muda. Você se torna mais estável, mais firme, mais respeitado, por si mesmo, inclusive. Marco Aurélio repetia isso o tempo todo. Seja como a rocha contra a qual as ondas batem, mas que permanece imóvel. Para colocar em prática, escolha um valor por semana e foque nele. Se for a paciência, pratique manter a calma em filas, no trânsito, nas conversas difíceis. Se for a disciplina, levante na hora que prometeu, mesmo com preguiça. Esse tipo de exercício é pequeno por fora, mas gigante por dentro. Ao tornar os valores seu norte, você cria um eixo interno inabalável. E essa firmeza faz com que você não precise mais da aprovação dos outros para se sentir bem. Porque agora você sabe, a sua vida está sendo conduzida com propósito. Agora você tem nas mãos não só 3 frases que expandem a consciência, mas também 3 caminhos práticos para viver com mais propósito, equilíbrio e força interior. O estoicismo não é uma filosofia para decorar, é uma forma de viver, de respirar com mais presença e de agir com mais consciência. A partir de hoje, cada desafio pode se tornar um treino de firmeza. Cada pensamento pode ser uma escolha e cada reação uma oportunidade de crescimento. Não se trata de controlar tudo, se trata de se controlar em meio a tudo. E se isso tocou alguma parte aí dentro, clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa ouvir essas verdades. Aqui, nós crescemos juntos, com coragem, com lucidez e com o pé no chão. Comenta aqui embaixo.
Qual dessas 3 frases mais te impactou hoje? Quero muito saber qual fez você refletir de verdade hoje. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembra-se que a verdadeira força não está no que acontece com você, mas no que você escolhe fazer com isso.